Imagina só, uma cidade inteira que de repente vira uma península. E não foi um desastre natural. Foi uma decisão. Uma história que está literalmente debaixo d'água. O que a gente vê hoje é Guapé, lá em Minas Gerais. Parece quase uma ilha, né? Cercada por esse lago imenso. Mas essa geografia, ela não nasceu assim, não foi um acaso. Ela foi construída. E o preço? O preço foi altíssimo. Então fica a pergunta, né? Como é que uma cidade inteira vira uma península? O que aconteceu para mudar a paisagem e a vida de tanta gente de um jeito tão radical? A resposta para isso não está em terra firme, não. Ela está lá no fundo desse lago que hoje abraça a cidade. Um segredo que as águas guardaram por décadas. E de vez em quando a seca aperta, um fantasma resolve aparecer. É a torre da igreja antiga. Um lembrete de que ali, debaixo de tudo isso, existe uma cidade. Um mundo que simplesmente acabou em 1963. Pois é, essa é a história de um mundo perdido, de um sacrifício em nome do progresso e de uma resiliência inacreditável. Se essa jornada pela memória te interessa, aproveita agora, se inscreve aqui para acompanhar outras análises como essa. Mas, para a gente entender o tamanho da perda, a gente precisa voltar no tempo. Vamos conhecer a Guapé de antes, a cidade que pulsava, que vivia ali, naquelas terras férteis. Dá uma olhada nessa foto. Tenta sentir a vida que tá aí. Essa era a praça, o coração da Guapé antiga. Era ali que tudo acontecia. Os encontros, o comércio, a vida em comunidade. Um morador antigo descreveu bem como era. Era um movimento só. Uma moçada, uma rapaziada, era tudo amigo. Sabe, um fluxo constante de gente, estrada cheia, amizade pra todo lado. Uma energia que você quase consegue sentir só de olhar. E a vida era boa, sabe? Era próspera. O sustento vinha da terra, daquelas várzeas super férteis. A cidade crescia por conta própria, com agricultura forte, pecuária. O futuro parecia garantido. Só que esse futuro foi interrompido. Uma força, agindo em nome do progresso do Brasil inteiro, estava chegando. E com ela vinha uma maré que ninguém poderia parar. Olha só, lá nos anos 50, o Brasil estava numa crise de energia. Para a indústria crescer, precisava de mais eletricidade. E aí, o presidente Kubitschek veio com um plano, a construção de uma barragem gigante, a usina de Furnas. E o fim foi rápido. Dia 9 de janeiro de 63, as comportas fecharam. 10 dias depois, só 10 dias, a água já estava nas ruas mais baixas. Em pouco mais de 2 anos, a Guapé antiga tinha sumido do mapa. A evacuação foi um caos total. Um morador chegou a dizer que foi uma verdadeira operação de guerra. Imagina a cena, tratores derrubando as casas, caminhões levando o que dava, um desespero só. E o pior é que muita gente simplesmente não acreditava. Achavam que a água não ia chegar. A ficha só caiu quando viram a água entrando em casa, engolendo tudo. Teve família que precisou ser resgatada de helicóptero ilhada na própria terra. A perda foi quase total. As pessoas saíam de casa com uma mala na mão e só. Móveis, animais, as plantações, a história de uma vida, tudo ficou para trás. Simplesmente não deu tempo de nada. Depois que a água subiu e começou a luta para sobreviver. Levantar uma cidade nova num lugar mais alto. Mas a vida nunca mais foi a mesma. A mudança foi brutal. Pensa só, eles saíram de terras super férteis e foram parar num solo ácido, de cerrado, onde antes plantavam arroz, milho, feijão, agora tinham que tentar com café, com extração de pedra. A economia da cidade foi virada de cabeça para baixo. Foi uma reinvenção na marra. E a coisa não melhorou rápido, não. Por quase 10 anos, Guapé era considerada uma cidade morta. Muita gente foi embora, os bancos fecharam as portas. Foi um período muito, muito difícil. Para piorar, tinha o sentimento de injustiça. A indenização que a Furnas pagou foi considerada uma piada por muitos. Tem um relato que diz que o dinheiro que um morador recebeu pela terra e pela casa mal deu para ele comprar 2 vacas. Imagina a revolta. Mas a história de Guapé não é só uma tragédia. É aqui que ela vira uma história incrível de resiliência. A cidade se recusou a afundar. E aí vem a grande ironia, a grande virada do destino. O lago, aquilo que foi o agente da destruição, acabou se tornando a fonte de um novo começo. O pessoal aprendeu a usar o lago.
o tal Mar de Minas começou a atrair turista de todo lado. O ecoturismo bombou, com cachoeiras, trilhas, e as ruínas lá no fundo viraram um ponto de mergulho. A nova economia de Guapé nasceu, literalmente, da água que quase a matou. E o mais incrível de tudo é que o destino da cidade parecia estar escrito. Lá em 1924, décadas antes de tudo isso, Guapé adotou um lema para sua bandeira, em latim. Uma frase que é quase uma profecia. É agitada pelas ondas, mas não afunda. Eles não faziam ideia do quanto esse lema seria colocado à prova. No fim, a história de Guapé deixa a gente com uma pergunta bem complexa, né? A energia de Furnas foi crucial para o Brasil, impulsionou o país. Mas para isso, uma cidade inteira, um mundo inteiro, deixou de existir. E a questão que fica é: o progresso de uma nação pode em algum momento justificar o fim de um mundo? É algo para a gente pensar, e muito.